O Rafael levantou o assunto que é surreal, né, Rafael? Hein? As listas. Não, eu tenho mais nomes aqui. Não, eu que tenho. Não, e se você somar as duas listas, se somar as duas listas, tem mais assinatura do que deputado. Então, vai sobrar... Dá 58, né? Vai sobrar para a mesa diretora da Câmara, tem 58. O PSL tem 55, mas 2 estão em funções executivas. Então, exercendo o mandato, tem 53. Então, você tem 5 assinaturas voando. Tem gente, certamente, que assinou as duas listas. Não quis ficar mal com ninguém. Exatamente. Falou, ó, assina a minha que eu tenho maioria. Falou, deixa comigo. Ano que vem tem eleição, tem fundo partidário, eleição para prefeito. Também O cara vai assinatura se falsa, dar bem. né? Pode ter, exatamente. Deve ser da escola do Nesse MDB, meio né? aí, meu amigo, tudo é possível. Olha, impressionante. A eleição para o Senado não tinha um voto a mais na urna lá? A eleição para a presidência do Senado Federal, pô. Agora, aparentemente, o que aconteceu foi o seguinte, o delegado Valdir, prevendo, ou seus apoiadores, o pessoal tem ali muito macaco velho, né? Muita gente ficou ali na expectativa, porque é assim que funciona. Quando se pretende a disputa e se pretende substituir o líder da bancada, basta apresentar um papel, um documento, um requerimento ao presidente da casa, né, comunicando a mudança. E esse documento, se for assinado por metade mais um dos integrantes da bancada, aí automaticamente o líder é destituído e passa a ocupar essa função aquele deputado indicado no documento, né? Então, assim, é muito simples. Eles estavam prevendo esse movimento mesmo do presidente Bolsonaro, etc., de tentar destituir o delegado Valdir, que tem sido um dos deputados do PSL mais críticos ao governo, inclusive protagonizou cenas de pastelão também, né? Ele, se associando ao PT na obstrução de votação de interesse do Palácio do Planalto. Bom, esperava-se mesmo um movimento para destituí-lo. E aparentemente ele preparou essa lista antes, ele ficou com a lista já pronta, porque para o caso de isso acontecer, ele apresentar a lista dele com 31 assinaturas, né? Vamos ver se os deputados, o mais provável de fato é que deputados tenham assinado as duas listas para ficar bem dos dois lados. Mas na hora do vamos ver, esses deputados vão optar por quem? Vão optar pelo filho do presidente ou vão optar pelo antigo líder com quem o presidente tem divergências, né? Eu tenho a impressão que essa coisa aí que vai ser definida hoje que é o que vai pesar. Eu acho que eles vão acabar optando por essa voz aqui, olha. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar um outro. E a gente acerta e entrando o outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras muda de uma hora para outra, muda. Vamos voltar a ontem de manhã, na porta do Palácio Alvorada, quando o presidente da República, naquela sistemática, né, que muito político, treinador de futebol faz, atacar a imprensa. A imprensa que erra muito, falha muito, fala muita bobagem, mas também faz muito bem o seu serviço em muitas ocasiões, né? Abre um jornal e diz lá, porque é só notícia ruim, vejam só, porque ontem eu anunciei o 13º do Bolsa Família e não tem uma linha no jornal, e ficam aqui falando que eu tô estimulando crise no PSL, eu não quero partido de ninguém. Aí à noite surge esse áudio. Bom, ele está evidentemente interferindo na vida interna do PSL, né? Eu acho que todo grande político, especialmente um presidente da República, quer ter o controle do seu partido, né? Não quer ter problemas ali, é o mínimo, né? Um presidente da República, um governador de estado, um prefeito, a gente vê isso aqui, não é? Um prefeito, um governador, eles querem comandar os diretórios, é natural que comandem os seus diretórios, municipal, estadual, então é natural que aconteça alguma coisa parecida. Agora, os métodos do presidente Jair Bolsonaro realmente são diferenciados, né? Me parece que ele não faz diferenciação entre o fato de hoje ser presidente da República e de minimamente precisar se preservar e continua se comportando muitas vezes como um deputado federal qualquer, como ele sempre foi ao longo desses 7 mandatos. Não pode se expor assim, né? Essa não pode exposição se expor, nem permitir que o exponham dessa maneira. Essa exposição é que acaba realimentando a briga, né? Quer dizer, a gente não consegue sair da crise, a gente não consegue avançar. Sabe o que eu fico imaginando? Os tubarões, Thaís, vendo isso, porque tá cheio de tubarão lá no Congresso, né?
esperando o cheiro do sangue. Estão nadando né? soltos, Ela estão nadando soltos. Olha ali e fala, olha só como Agora o eles- delegado ficou bravo, hein, Rafael? O delegado tá pistola. Me parece que está bem claro, pelo áudio, né? Pelo que eu ouvi, está bem claro que realmente é uma situação extremamente preocupante, porque o presidente, no começo do ano, quando eu assumi essa liderança, e em outros momentos, ele sempre disse que não ia interferir no parlamento ou na escolha do líder do PSL. Cheguei na liderança com o apoio do filho do presidente e nesse momento ele age pessoalmente ao chamar vários parlamentares no Palácio e ligar pessoalmente para vários deputados e agora com essa pressão psicológica, né, dessa questão de cargos e outras situações. Bom, e o presidente interferiu em nome do filho, o Eduardo, que disse o seguinte, não queria o cargo, porque tem eleição em dezembro para a nova liderança. Mas até lá, tudo bem, eu toco a bola. Inicialmente eu não queria ser líder, mas é um nome em que tem a maior convergência dentre os deputados e dessa maneira o meu compromisso aqui é ficar até dezembro, oportunidade em que, em princípio, nós teremos eleições no partido para escolher o líder a partir do ano que vem. A minha situação, a minha intenção é apenas manter o status quo. Muitos deputados foram retirados de comissão, ocorreu uma retaliação e pareceu-se que estava se fazendo política com fígado. A gente sabe que política não se faz com fígado, né? De embaixador Ué, ele não nos vai pra Estados Washington? Unidos. É isso que eu ia Gente, falar. ele é que é o posto Ipiranga, né? O sujeito é multitarefas, né? Ele vai tapar Agora, quem todos os diria, né, buracos do Thaís? Brasil. Quer dizer, ele desistiu de ir para os Quem diria Estados que Unidos? Jair Bolsonaro ia se filiar ao PCB, né? Que é o partido do clã Bolsonaro. Na verdade, o que tá em jogo é isso, não é PSL, ele não está nem aí para partido nenhum, ele não tem o menor apreço por partido, ele já se filiou a 8 partidos, né? O PSL é o 8º deles. A questão dele, tudo isso começou numa briga pessoal dos filhos dele com o Major Olímpio. Como o Major Olímpio ganhou o apoio do partido, do líder da bancada na Câmara, que é esse deputado delegado Valdir, também do presidente nacional do partido, que é o Luciano Bivar, aí virou uma briga contra o PSL. É isso, é a questão do clã Bolsonaro. Ninguém pode tocar nas crias do presidente, que aí viram uma confusão. Ele larga tudo, apesar de haver dito, como bem registrou o Rafael, apesar de haver dito mais cedo, que ele tem coisas muito mais importantes para cuidar, para mudar o Brasil, etc. E tal, do que mexer com o partido. Na verdade era mentira. Ele não pensa em outra coisa, não faz outra coisa há quase 2 semanas. Sabe o que me estranha? Que esse partido... o partido era uma sigla antes da eleição. Virou partido depois da eleição. Vamos combinar Quer dizer, que continua não sendo um partido, né, então, Zé Paulo? não, continua sendo cada vez mais partido. Mais quebrado. Mais quebrado, verdade. Dividido, né? Cabe dividido. várias semânticas aí. Eles não conversaram antes? Ninguém sabia o que o outro pensava? Não, mas é isso que o sei. Cláudio falou, Zé Paulo. É uma briga aí em torno dos filhos do presidente. Acho gravíssimo, né, o presidente se interferir dessa forma, nessa discussão, mergulhar, deixar de governar o país para tomar conta do partido, né, político ali. Outras lideranças deveriam fazer isso. O presidente da República, que não tem uma base sólida no Congresso, né, para aprovação de assuntos importantes. A gente sabe que a articulação para a reforma da Previdência foi feita muito mais na Câmara do que por parte do governo. O governo, a única base que tinha era o PSL, né? O único partido que votava com o governo ali em todas as matérias era o PSL. Agora até o PSL está rachado. Isso compromete a governabilidade. Nessa crise no PSL que a gente tanto fala aqui, não é uma briga de um partido qualquer. É a briga do principal partido do governo. É o partido do presidente da República. E essa influência do presidente da República prejudica o país. Porque o país não consegue andar, não consegue votar e ter aprovado os seus projetos no Congresso Nacional de uma maneira mais simples, porque para qualquer votação você precisa começar uma articulação do zero, não tem uma base de apoio. Agora, Pedro, está acontecendo agora de manhã, vai começar daqui a pouquinho. O Paulo Guedes deixou de ir a Washington, ele iria para Washington para a reunião tanto dos ministros de economia do G20, que é um evento que acontece paralelamente à reunião anual do Fundo Monetário Internacional, que historicamente os ministros da economia do Brasil e presidentes de Banco Central sempre participaram. O Paulo Guedes anunciou ontem que não iria mais, desistiu de ir, ele iria ontem para lá, e segundo ele ficou
para ajudar na articulação política da agenda do Congresso. Ele acabou de chegar ao Ministério da Economia e na portaria com os jornalistas ele disse que vai discutir a agenda econômica pós-previdência. Não quis dar detalhe de qual agenda seria prioritária, de qual reforma seria prioritária, mas de qualquer forma, enquanto o povo se pega lá no PSL, o Paulo Guedes desiste de falar de economia para tratar de política lá no seu jardim. E a notícia importante ontem, né, Thaís, foi a concessão de desconto até de 70% em dívidas dos contribuintes, não daqueles que são mais iguais, né, do que outros, mas dos brasileiros em geral. E tem outro nome agora o programa, não é mais Refis, né? Mas a intenção é a mesma, é de receber. E calcula-se aí uma exorbitância, 1 trilhão, sei lá se é tudo isso. 1 trilhão e 400 bilhões, né, o governo? De dívida, né? O governo espera receber 5 bi. Olha, Zé Paulo, o Refis é uma daquelas loucuras assim que o Brasil criou para dar um jeito de uma epidemia, né, que é a sonegação fiscal no Brasil. A gente sabe que tem a sonegação fraudulenta, a sonegação por incapacidade. A minha irmã, por exemplo, uma das minhas irmãs que mora no Sul, teve um café durante muito tempo. Aconteceu, não sei se vocês se lembram, já faz alguns anos, mas teve uma chuva em Florianópolis que destruiu parte do centro da cidade e aquilo quebrou a minha irmã, porque ela ficou 2 semanas sem poder abrir o café e aquilo quebrou a minha irmã e ela teve que fechar o café. Ela passou anos para conseguir terminar de pagar todos os impostos que ela devia, toda a dívida trabalhista que ela devia, fora o prejuízo que ela teve, enfim, por causa daquela situação. Então, você tem aquelas pessoas que realmente deixam de pagar o imposto para isso. Historicamente, o Refis, até por articulação no Congresso Nacional, na maioria das vezes, né, os tubarões lá, como diz o Rafael, deram um jeito de mexer, inclusive para se beneficiar, né, para colocar sua própria empresa, sua própria dívida lá. Esse tipo de devedor de imposto, que é aquele sujeito que fica esperando o próximo Refis, porque já virou aquela cenourinha lá na frente, que o cara fala assim, não paga. Não paga, porque ali na frente o governo não vai resistir e vai fazer um novo Refis. Dessa vez, o governo tentou fazer uma coisa diferente. Ele criou critérios para poder aceitar a renegociação e a promessa da limpeza é um pouco menor do que foi nos anos anteriores. Ou seja, ele está dando prioridade para as pessoas físicas que devem, que naturalmente apresentam condições financeiras piores do que as empresas, né? Raramente não, mas são menores os casos de fraude do que no caso das empresas. Então ele privilegia as pessoas físicas que têm uma base de arrecadação menor, uma expectativa de arrecadação menor e cria mais critérios para as empresas. O efeito acaba sendo um pouco o mesmo, né? Continua mantendo o mecanismo de perdão e de renegociação e de descontos, enfim, mas de alguma forma vai limpando esse balanço gigantesco de dívida ativa e de dívida fiscal no Brasil. Porque nós temos que separar aí o inadimplente, que é aquele que não tem condições de pagar, do caloteiro. Então é preciso separar isso, né? Exato. Porque muita gente, esquecido olha, do você termo citou caloteiro. o caso da sua irmã. E no caso do governo Fernando Henrique, do Latinha, lá tinha uma indústria, lá tinha uma empresa, lá tinha uma escola, lá tinha um estabelecimento comercial. Quanta gente não ficou aí no desvio devendo? E não se perdoa essas pessoas, né? Não tinham essa força política para tanto. Então esse tipo de programa vem exatamente para corrigir uma distorção. Assim, a dificuldade é diferenciar o joio do trigo nessa história toda. Tem aqueles oportunistas que não pagam e ficam, como a Thaís destacou, ficam esperando ali o programa de refinanciamento, etc. Mas tem aquelas pessoas, e eu acho que a imensa maioria, que de fato não tem possibilidade de pagar imposto. Os impostos são tão extorsivos, são tão violentos, assim, até com toda certeza os comerciantes, os empresários de todos os tamanhos, eu não me refiro apenas os pequenos, esses são os que mais sofrem, o comerciante, o feirante, essas pessoas acabam tendo de fazer a opção de comer ou pagar imposto, de pagar salário ou pagar imposto. Porque não consegue, a economia não anda, uma série de fatores, e o valor do imposto.
O imposto é abusivo, o imposto é escorchante. Os impostos pagos da carga tributária no Brasil, estamos cansados de falar sobre isso e de ouvir quem fale sobre isso. É uma carga tributária praticamente impagável. Impagável. Né? Agora, é claro que tem ali os setores da sociedade que estão muito confortáveis com salários até acima do teto, que é o pessoal, sobretudo, os procuradores da Fazenda, auditores fiscais, é tudo gente com estabilidade no emprego, sem nenhum risco de perder o emprego, com excelentes salários. Esses ficam revoltados com qualquer programa de refinanciamento. Aqui em Brasília, o Ministério Público chegou a processar o governador e a Câmara, os deputados, por aprovarem um desses programas de refinanciamento. Eles nem sequer se dão conta que o que lhes paga os salários altos é exatamente o dinheiro que é tirado dos impostos, e eles deveriam, inclusive, serem mais compreensivos com relação a isso, porque esses programas de refinanciamento recoloca o contribuinte no ambiente de negócios. Faz com que ele ajuda a retomar a capacidade de pagar impostos, continuar pagando impostos e pagar o que tá devendo. Eu não vejo nenhuma dificuldade disso ser feito. O desafio, como a Thaís destacou, e é o desafio de todo o governo, é a criação desses filtros de condições e de meios de separar uma coisa da outra. Aqueles oportunistas, da imensa maioria, que não paga porque não pode pagar mesmo. E você tocou num ponto que me parece dos mais importantes. Muita gente honesta, gente inadimplente, que não tinha como pagar, preferiu pagar os salários de seus poucos funcionários, eu estou falando de empresas pequenas, a pagar impostos. Só que não pagando impostos é enquadrado num crime fiscal que tem uma consequência desastrosa e inviabiliza muitas vezes que a pessoa se reerga.